Vamos continuar, né? Todo mundo já está aí? Gente, vocês tendo conhecido a história de Campina, né? E, como eu sei que tem gente aqui que são de outros estados, tem Daniela Quireza, né? Catarina Soares. Eu sei que algumas pessoas são de outros estados. Enfim, é interessante que vocês conheçam. Peraí que tem Maria falou alguma coisa. Gente, eu só queria falar o quão está sendo importante essa mesa redonda, pois mesmo morando em Esperança, eu tenho o costume de ir sempre a Campina. E não tinha conhecimento da história de Campina e de tudo que vocês estão falando. Muitíssimo obrigada. Mulher, a gente que agradece pela oportunidade, né? Porque não adiantava a gente preparar tudo, estar aqui e ninguém entrar na mesa. Mas é isso, a gente tá aí para isso. Então é isso. É interessante que vocês conheçam a história da cidade de vocês, primeiramente, para vocês conseguirem desenvolver esse sentimento de pertencimento. Porque a gente só desenvolve isso depois que a gente conhece a história realmente da cidade, né? Porque acho que agora vocês conseguem desenvolver essa indignação pelo prefeito lá. é, Quando vocês passarem, vocês vão ter um olhar diferente. Porque eu falo isso porque eu tenho. Quanto mais eu estudo sobre a história de Campina, mais eu tenho. Quem anda comigo no centro, pode perguntar, minha mãe, minha irmã, qualquer pessoa que andar comigo no centro acha insuportável, porque eu passo, ó, aqui foi não sei o quê, aqui, em tal época, era não sei o quê, aqui era não sei o quê. Então, quando você estuda a história, você se sente parte da cidade. E você quer que ela esteja lá intactazinha, que para os seus filhos, para os seus netos, para a galera que vem de você, mesmo se você não quiser ter filhos, não estou obrigando ninguém a ter filhos, para a galera que vier depois de você, você conseguir transmitir essa história para eles, tá me entendendo? Então, seja você do Rio, seja você de Minas Gerais, de qualquer lugar, você precisa conhecer a história da sua cidade, do seu estado, para você desenvolver esse sentimento de pertencimento. Então, com base nisso, fala, Carol. E quando a gente for visitar vocês, que vocês mostrem todos esses patrimônios para a gente também. Exatamente. Quando a gente for no Rio, Daniela vai ter que fazer uma tour com a gente, né, Daniela? Ai, ansioso também. Sim, gente. Então, conhecendo a história, eu acho que a gente pode pular para a questão. A gente já falou sobre patrimônio, né? Mas aí a gente para se perguntar: quem é que vai cuidar do nosso patrimônio, né? Então, existem órgãos responsáveis pela criação desse patrimônio. Tu pode passar, por favor, Carol? Ou Carol não, Lara. Vocês são a mesma pessoa, então, enfim. Eu vou falar da hierarquia desses órgãos, certo? São órgãos que promovem. Tem gente pedindo para entrar. Pronto. Esses órgãos são órgãos que promovem a salvaguarda, tá? E promovem enfim, eles cuidam da manutenção, da manutenção de edifícios públicos, né? Cuidam de preservar mesmo o nosso patrimônio, seja patrimônio material quanto imaterial. E aí, inicialmente, foi criada a Unesco em 1940. Depois, a Unesco é o órgão mundial, né? Que, enfim, aquela parte lá das Nações Unidas e tudo mais, eles cuidam do patrimônio mundial. E aí o IPHAN foi criado no Brasil em 1937, que inicialmente era ISPHAN, S-P-H-A-N. E aí depois se transformou no IPHAN. E depois do IPHAN veio o IFAEP, né? Porque, assim, a Unesco é mundial, o IPHAN é brasileiro, né? Nosso nacional, e o IFAEP é o nosso órgão estadual daqui da Paraíba. Então, cada estado tem o seu órgão de preservação do patrimônio, né? Tem o seu próprio instituto. O nosso daqui da Paraíba é o IFAEP, que é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. E, por último, existem órgãos municipais, tá? E esses órgãos municipais também promovem a salvaguarda do patrimônio a nível municipal. Então, esse centro de delimitação histórico de Campina Grande, que a gente mostrou anteriormente para vocês, ele foi definido em 2004 pelo IFAEP, que é o Instituto do Patrimônio da Paraíba. Então, o Centro Histórico de Campina é tombado pelo IFAEP, certo? Não é tombado pelo IFAM. Ele é um centro histórico paraibano e não um centro histórico brasileiro. Ele não é considerado como um edifício tombado a nível nacional. Ele é a nível estadual. Então, assim, cada órgão pode fazer os seus tombamentos. Esses órgãos não têm ligação, mas eles podem promover como é que eu falo? Uma parceria. Digamos que o IFAEP tenha
tombado algum prédio aqui em Campina, e aí ele acha que esse prédio tem algum interesse nacional, ele pode ter tem um valor nacional. E aí o IFAEP entra em contato com o IFAM para promover essa parceria e conseguir tombar a nível nacional, entendeu? Como, por exemplo, da Feira Central de Campina Grande, né, que é tombada como patrimônio imaterial brasileiro, a nível do IFAEP, ou do IFAM. Quem não conhece a Feira Central de Campina Grande é interessante conhecer, porque é um lugar bem legal, né? É tombado como patrimônio material pela questão das celebrações que são feitas lá, da vivência, de como a Feira Central colaborou para a evolução da cidade e como ela esteve presente desde o início da formação da cidade. Eu acho que sobre a hierarquia dos órgãos é basicamente isso. Pode passar, Lara. Carol. Aí a gente queria só ressaltar a parte da relação do patrimônio que a gente tem e do turismo na cidade. Como o Lucas, que é de fora, falou, acho que Maria também, eles não sabem onde é o centro histórico de Campinas. Quando a gente vai para outras cidades, a gente. Meu microfone tá ligado? Tá, Tá. né? A gente vai em busca do centro histórico para visitar. Quando a gente vai em João Pessoa, quando a gente vai em Areia, quando a gente vai em Olinda, enfim. A gente visita o centro histórico da cidade. Só que aqui em Campinas não é bem assim. Por motivos que a gente já falou aqui durante toda a mesa redonda. O turismo em Campinas está vinculado a apenas 3 eventos, que agora só são 2 eventos, que é a Consciência Cristã, que acontece no feriado do Carnaval. Antes tinha a Micarande, que é essa foto do meio, que por N motivos parou de acontecer, e agora o Carnaval fica só para os eventos religiosos, para a consciência, para o crescer, e para eventos espíritas, eventos de outras religiões, enfim. E o São João, tá certo, Gabriel? Que, como todo mundo já sabe, o maior São João do mundo, e o melhor também, beijo, pessoas de Pernambuco, que acontece durante o mês de junho. E é engraçado ver a relação do São João, né? Porque quem já foi lá no Parque do Povo sabe que eles fazem eles criam um cenário da Vila Nova da Rainha, com as casas antigas, com pontos que eram referência para aqui, para a cidade, e eles recriam lá para as pessoas visitem um cenário, só que a valorização dessa parte da cidade não acontece. Então, o que podia ser explorado do turismo em relação a pontos reais, edificações reais, praças, a gente sabe que não acontece, que esses lugares não são preservados. Só que quando tem as festas, são criados esses cenários para que as pessoas visitem e tenham essa memória. É isso. Pode passar lá. Vou esperar Gabriel chegar. Será que ele vai demorar? Que essa é a parte do encerramento. Onde a gente vai abrir para vocês também darem ideias do que a gente pode fazer para valorizar o patrimônio. A gente já falou algumas coisas aqui. Então, se sinta à vontade também para ligar o microfone e dar relatos de vocês e falar o que vocês acham em relação a isso. Não me deixem falando sozinha, é mancado. Alguém já foi nesse museu? Eu nunca fui. Sempre quis ir, mas nunca fui. Nesse que tem os cavalinhos na frente. Esse memorial do maior São João do mundo, ele foi fechado, eu acho, agora. Estava fechado quando a gente procurou. Não te deixaram entrar em qual, Cleiton? Poxa. Mas você já foi nesse do Telégrafo? Eu acho que ele é particular. É do SESI, eu acho. Voltei. Né, Gabriel? Oi. Museu
museu, esse aqui, digital. É o Museu do Digital do SESI. Sim, ele é privado, né? É privado, tem que pagar para entrar. Pois visitem o Museu do Telégrafo. Quando a gente vai lá, tá só o nome da gente na lista. É. Paga, eu acho que é R$ 10, Andrei, mas se juntar um grupo de pessoas, eles reservam horário e fica todo mundo de graça. Mas Pois a tem que gente vai juntar fazer lá. isso. Vai. Cleiton, eu acho que o SESI comprou, na verdade. Porque. Mas é alguma coisa assim. Gente, então. Carol, tu já encerrou? Não, eu abri para eles darem relatos deles e falarem as ideias para a preservação do patrimônio. Eu tô O vendo que eles eles falando acham muito em. que Isso. seria interessante, né? Eu tô vendo eles falando muito em excursão, né? Uhum. Sobre essa Eles questão têm de que conhecer. excursão, É o vocês sigam. objetivo. Sigam o Exatamente, sigam DHCG. o PHCG. Eu vou colocar o arroba aqui. Deixa eu colocar o link. Desenhando história de CG, né, Carol? O É, arroba? eu vou colocar o link aqui. Tá, coloca. Sigam o DHCG, porque nesse projeto a gente faz essas discussões, a gente passa por vários museus, por vários locais, a pé mesmo, e aí a gente vai conversando no caminho, falando sobre a história do local, porque assim, aqui a gente trouxe a história de Campina de uma forma muito resumida, sabe? Para vocês, que a gente ficou com medo de extrapolar o tempo, e assim, não adianta a gente falar todos os detalhes, né? Mas a gente tentou trazer os fatos mais importantes da história da cidade para vocês conhecerem um pouco melhor. Depois a gente vai disponibilizar um material para vocês, com livros, artigos e links para vocês estudarem sobre a história da cidade, que inclusive existem vários relatos de moradores, porque assim, a gente falou da perspectiva de Verneu Vanderlei, né, sobre como foi a reforma urbana, mas existem relatos de moradores falando como era a vida da população durante essa reforma urbana, o que é que eles passaram, como eles se sentiram na época. Então, assim, tem todo uma questão psicológica, né, da própria população local. Eles passaram por muitas coisas. A gente imagina, assim, as nossas casas sendo destruídas e a gente sendo expulso para fora da cidade, entendeu? Então, assim, é uma questão crítica que a gente tem que ver todos os lados também. Então, existem esses relatos, né? Eu vou indicar para vocês também um site chamado Retalhos Históricos de Campina Grande, Sim. que o autor desse é um blog, na verdade, né? Que ele coloca vários. Tem tudo lá sobre a história de Campina. Eu acho que quem já pesquisou sobre Campina, a primeira coisa que aparece é lá. Ele reúne várias histórias e coloca tudo lá no blog. E o mais interessante é os comentários do blog, porque muita gente entra e comenta para falar algumas coisas. É bem interessante. Maria, Instagram acho que não tem. A gente manda na mesma hora. Instagram eu acho que não tem, mas eu posso dar uma olhada. Deixa eu ver. Tem o Instagram. O Instagram é @blog RHCG. Deixa eu colocar aqui. Então, assim, gente, a história de Campina, ela é muito maior do que tudo isso que a gente já viu, sabe? Tem muitas nuances, muitas veias diferentes aí na história. Tem muitos lados também para a gente escutar. Então, sempre que vocês puderem, abram lá o blog, dêem uma lida em alguma coisa aleatória, porque conhecimento é sempre válido, né? Tanto para a gente se apropriar da cidade, quanto para a gente desenvolver esse senso de pertencimento. Sim, Tem, um, Carol, sobre o museu, diz, não pode falar. tem uma. Acho que era uma matéria. Não lembro. Não é matéria o nome. É tipo, são várias matérias que a TV Itararé fez em parceria com o professor lá da Facisa. A gente acha que em faculdade particular não tem muito isso de projeto, de
de iniciativa para essas coisas relacionadas à cidade, mas a gente descobriu que tem. Eu descobri procurando artigos, eu fui ver quem era que escreveu esses artigos, e é um professor lá da FACID, e a gente nem imaginava. Aí tem essa série de documentários e matérias sobre a história de Campinas. Aí eles falam a história de todas as igrejas de Campinas, de todos os cinemas que existiram em Campinas. Existiram vários cinemas, era tipo um cinema por bairro. E conta a história de cada um deles e como cada um deles foi fechando. Depois a gente vai botar lá no Drive também. E os Carol artigos também. falou, Carol falou sobre o MAAC, né? O museu, aquele que é aqui na frente da prefeitura. E, e lá no MAAC é engraçado porque ninguém conhece aquele museu, porque geralmente ele está fechado realmente. Mas eu posso me dar o trabalho de assim que a quarentena acabar, eu todo dia postar no meu Instagram dizendo quando é que vai estar aberto e quando é que vai estar fechado, porque eu passo lá e pergunto. Mas assim, aquele museu ali é riquíssimo, gente. Só quem já foi lá, que entende o que é a experiência de passar por aquele museu. Porque assim, é uma coisa que a gente não imagina que tenha dentro de Campina. Quando a gente entra nele, na sala de exposição, não parece que a gente está em Campina. O piso é o ladrilho original da época de 1940. É, E quando era as escola. paredes, exatamente. Lá tem obras de Anita Malfatti, não é, Carol? Uhum. Tem obras de. Tem várias obras da época da época da Semana de Arte Moderna que Tem vieram aqui para Campina. e de artistas regionais também, que eles fazem essa Sim, valorização. tem obras de Mário de Andrade, tem obras de Cândido Portinari, tem uma de Cândido Portinari enorme assim na parede, gente, sério. É uma coisa linda e ninguém sabe que existe, porque também não pode tirar foto lá dentro. O nome é Maak, eu vou colocar aqui, Tainá. Ruim, que não pode tirar foto, né? Eu ainda ia tirar quando eu fui com o Adriel. Que a moça deixou a gente sozinho 2 minutos, não deu tempo de pegar o celular para tirar. E aí lá tem, assim, obras incríveis, só vocês vendo, é você entrando para ver, porque não tem outra forma, realmente. Acho que nem na internet tem foto do acervo de lá, mas é um acervo muito rico, sabe? Deixa eu mostrar uma E foto. Aqui é lá no jardim, só o jardim, para vocês verem como é lindo lá. Dá para ver? dá, tô vendo. É um lugar lindo. Você não vai, sabe um lugar que você vai que você nunca vai se arrepender de ter ido? É lá. É por fora, por dentro, todos os lados. Não, não é o que está sendo gerenciado pela Facisa, é o MAAC. Esse aqui, Eu ó. vou mostrar. Aí, Carol. É isso aí. Todo mundo conhece por Furne, isso Isso. mesmo. É no centro. A gente fala Maak porque é o apelido carinhoso que a gente deu pra ele. Ah, deixa eu mostrar lá na entrada da prefeitura essa foto. É lindo. A primeira vez que eu entrei lá foi com o Gabriel. Deu para ver? Acho que sim, né? Eu. Que eu entrei, eu fiquei olhando assim, meu Deus, como assim isso é uma prefeitura? Sem saber a história, né? E depois que você sabe, agora eu tenho ranço dele. Eu vou espelhar aqui para vocês verem algumas fotos de alguns museus de Campina. Tá lá no meu Instagram. Não é propaganda do meu Instagram, é porque as fotos que eu tenho tá no Instagram, então não me julguem. É propaganda sim, podem seguir ele. Olha as fotos incríveis que ele tira. Pode seguir Cala a ele. boca, Carol. Ou aqui, ó. Meu Deus, que Estão homem vendo? mais lindo! Cala a boca, Lucas. Me ignora aqui. Esse é o museu, certo? É conhecido como Furne. Ó, ele fica do lado da prefeitura, vocês estão vendo? E aquela foto que o Carol mostrou é o teto da prefeitura. É bem aqui nessa parte mais Ó, servindo. Gabriel, mostra o piso da prefeitura. Tem uma foto aí. e Deixa eu ver. Aí, aqui, essa aí. A gente tirou. Aí, a gente tem foto igual, né? tem sim. Só pode Esse aqui, ó, é o pavilhão Epitácio que eu falei para vocês, estão vendo? Aí, o que sobrou dele, né? A esquina que a gente consegue ver. Eu fui no dia de domingo para conseguir tirar essa foto sem ninguém na rua. Ó, esse aqui é o que fica do lado do pavilhão Epitácio, vocês estão vendo? É o casarão de Cristiano Lauritsen. Ó, isso aqui foi na foi nossa da oficina oficina. de HCG. Ai, que saudade, meu Deus do céu, vou chorar.
Foi o último rolê antes da quarentena. Foi. Ó, Larinha aqui, calunguinha da gente. Ah, esse dia foi. Deixa eu ver se. Aqui, ó. Esse aqui é no museu, no MAP. É o Museu Dos três pandeiros. de Arte Popular, isso, dos Três Pandeiros. Tava tendo uma exposição sobre Jackson do Pandeiro. Ah, esse dia foi ótimo, ó. Lá é lindo. Deixa eu ver, tem mais fotos aqui. Ó, esse aqui é o conjunto Art Deco lá da Rua Marcial Pinheiro. Alguns edifícios. É muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Só que é uma área tão comercial que quando a gente passa por lá, a gente só consegue ver o que está na altura dos nossos olhos. Mas se a gente levantar um pouquinho a cabeça, a gente vê a beleza que é. E as marquises também, que escondem para quem está no nível da rua. Quando a gente entra na biblioteca, que dá para ver assim a Marcia Pinheiro inteira. Assim. É muito Ó, lindo. isso aqui é dentro do. Ai, que saudade! Vou chorar. Isso aqui é dentro do Museu Muito Histórico. telégrafo. É. A antiga cadeia, né? É. Essa parte que Gabriel mostrou na foto era toda fechada. Mostra lá de novo, Gabriel. Tu tá sentado. Qual, Carol? Aqui, eu apontando aqui na tela. Aqui tu tá sentado desenhando. Sim, essa daqui. É. Lembra que ele falou que aí era todo fechado, não tinha nenhuma abertura. Eram Lembro. pequenas frechas de ar só para os prisioneiros não morrerem mesmo. E lá a sensação térmica é bem. Mesmo quando tá muito calor, lá não fica. Porque as paredes são muito grossas. Ixi, tira essa foto, pelo amor de Deus. Ah, eu vou chorar, Carol, vendo essas fotos, é sério. Meu Deus, que saudade. Deixa eu. Ó, mais fotos da Marcial Pinheiro. Essa Vestida foto lá. lá da biblioteca. Ó, esse aqui é o que a gente falou, né? O edifício Lucas, onde tiveram os suicídios lá. Esse aqui é o museu, ó, visto de cima. Isso aqui, essa foto aqui foi tirada lá do último andar da Biblioteca Municipal. A gente subiu nesse andar, tava fechado. Você lembra que tava fechado? A gente subiu Uhum. escondido. E tu ainda queria subir pro último, do último nível, pra cobertura. Aqui, edifício Aí o Lucas. edifício Lucas, que a gente foi expulso dele. É, Saudades. ó, algumas peças lá do Museu Histórico. Tem foto da catedral. A catedral. Da catedral da mulherzinha, velho. Sim. Essa daqui. Ícones. Ó, esse aqui é dentro do Museu Histórico também, ó. Eu tirei essas fotos. Ah, tá fofo. Esse aqui é na catedral, tanque de batismo. Ó, linda. Ah, gente, tudo em Campina é muito lindo. Só precisa ser valorizado, né? Para que não se perca com o tempo. Tu tem uma foto da Casa Verde? Tenho, deixa eu ver. Tá lá embaixo. Ah, eu queria esconder essas minhas fotos, mas se eu colocar a mão aqui não vai. Escolhe pra tu só. A gente não falou da Casa Verde, não foi? Que safadeza. Aqui, tá aqui em algum canto. Pera. Aqui. Ali passou. Essa é uma casa que fica lá depois do Museu do Telégrafo. A gente tá apaixonado por ela. Mas ela é completamente abandonada. Inacessível, né? Aham. Inalcançável também. Pronto, gente. Ali vai ser futuramente o centro do nosso DHCG. Quando eu for prefeita, claro. Pois é, gente. Então. Cara, Lara, tu pode espelhar naquela última slide de novo? Sim, Ana. A Ana Lívia falou que quando era criança era uma escola e era o sonho dela estudar nela. Pois é. Já foi escola, já foi convento, se eu não me engano. Já me falaram que foi um convento também. E tem várias outras edificações que a gente não mostrou, que também são lindíssimas. Aquela que virou uma barbearia, que é atrás da catedral, perto da UEPB do CCJ. Sim, eu sei qual é. Linda, linda. E também, nos detalhes da casa,
colocaram, tipo, fotos nada a ver. Parece que só É um descaso. serve para acabar mais ainda as coisas. Ó, a gente colocou essa pergunta aí no final, o que podemos fazer para preservar o nosso patrimônio? E é uma pergunta que eu acho que seria interessante se vocês ligassem o microfone para falar para a gente. Eu acho que Ana pode falar, Lohane, enfim, qualquer um pode falar, mas eu estou falando esse nome dela porque são pessoas que, assim, ligam mais o microfone, né? Johanna pode ligar, né, Johanna? Eu vou falar algumas coisas e aí vocês complementam, tá bem? Sobre a questão de preservar o nosso patrimônio. Para preservar, gente, a gente não precisa ser dono da edificação e estar lá cuidando, pintando e tudo mais. A gente consegue preservar uma edificação só em a gente valorizar ela no sentido de visitar, sabe? Visitar esses prédios históricos, tirar foto. Quando a gente posta no Instagram, outra pessoa vê e diz, eita, putz, eu não conhecia essa edificação. Aí, quando passar por ela, vai ver. Então, como o Lucas falou, é uma maneira de você conscientizar as outras pessoas. Uma vez, acho que foi a Aline que falou comigo. Ela disse assim, eita, Gabriel, essas fotos que tu tira dos prédios de Campina, parece que tu tira, tipo, de uma forma que eu não consigo ver quando eu passo por lá. É porque, realmente, as pessoas não desenvolvem esse sentimento de parar e observar mesmo, sabe? Porque quando a gente para e observa, a gente consegue ver cada característica, cada coisa, e são essas pequenas coisas que vão desenvolvendo na gente o sentimento de pertencimento, sabe? Então, quando a gente tira uma foto, posta no Instagram, quando a gente, sei lá, visita o lugar, quando a gente conversa sobre ele, a gente já está preservando nosso patrimônio, porque a gente está dialogando com as pessoas para que elas também conheçam sobre aquilo. Mais algum de vocês tem coisas para acrescentar? Tainá, que é do Maranhão também, tem um centro histórico lindo. Gente, liga o microfone e fala o que a gente pode fazer para preservar nosso patrimônio. Estou esperando a resposta de vocês. Falando sobre o meu relato, que eu só comecei a buscar mais sobre o patrimônio quando eu comecei a estudar com o Gabriel. Eu sempre tive um interesse por história, só que antes eu visitava mais museus fora de Campina do que aqui em Campina. Então, só depois que eu procurei saber sobre a história das edificações, sobre tudo que estava por trás daquilo, parar para olhar, foi que foi despertando esse sentimento de que aquilo também era meu, que me pertence. E que a gente tem que cuidar, tem que valorizar. Depois que a gente visitou a primeira vez, eu saí catando meus amigos, assim, bora, a gente vai visitar lá. A gente vai, olha, vamos tirar uma foto aqui. Tu não gosta de tirar foto na cidade? Bora tirar foto agora. Agora a gente vai tirar foto e vai conhecer. A gente vai no museu, vai... E fui levando eles para vários pontos da cidade para que eles também conhecessem. Eu acho que essa foi a minha forma de buscar mais pessoas para trazer, para conhecer o patrimônio daqui. Gabriel, eu queria falar Oi. também só naquela questão que eu comentei, né, de conscientizar as pessoas. Eu acho que entra muito também a questão da universidade, que eu acho que dentro do curso, se a gente tivesse essa explicação, essa como é que eu posso dizer, essa apresentação do patrimônio dessa forma como vocês estão apresentando no evento, eu acho que a visão das pessoas sobre patrimônio seria totalmente diferente e teria uma visibilidade maior, uma importância maior, porque a gente vê como se a gente tivesse que ver para pagar a cadeira, sabe? E aí acaba que não aprende da forma que a gente está aprendendo aqui. E só esse comentário que eu fiz aqui, que a gente acaba destruindo, teoricamente, o patrimônio, eu acho que a gente leva muito ao pé da letra o destruir o patrimônio como derrubar aquele objeto físico. Mas a gente já viu que a gente tem patrimônios materiais e imateriais. E muitos desses patrimônios imateriais a gente destrói inconscientemente, não participando deles, ou, tipo, no caso da feira, sei lá, passando pela feira e não dando a devida importância que aquele espaço tem, jogando alguma coisa no chão, sabe? Que de forma individual é uma coisa muito irrelevante. Mas se aí acaba que se um vai jogando, o outro vai jogando, e vai jogando, acaba que vai se tornando um espaço degradado, sujo, enfim. E muito do que acontece com o patrimônio material e imaterial é consequência da gente. Claro, tem muita consequência também das empresas, né, da gestão, enfim. Mas a gente, enquanto cidadão, também tem uma parcela muito,
muito considerável dentro dessa destruição do patrimônio. Não no sentido de que a gente está ali quebrando a parede do museu, mas a gente está ali ignorando a importância da feira, está ali sujando, está ali jogando alguma coisa no chão, tá, sei lá, enfim, eu acho que também a falta de participação nos espaços que os meninos contaram, que, tipo, tem muitas coisas em Campina que a gente não conhece, falando que eu, por mim, né, que acaba que também a gente está menosprezando aquele espaço, então a gente tá favorecendo para a destruição dele. Então eu acho que independente se a gente tem o poder de ir lá e fazer uma pintura, ou de tirar uma foto e postar nas redes sociais e dizer, gente, isso aqui é importante por isso e isso, e conscientizar as pessoas, eu acho que toda forma é válida para a gente conseguir preservar o patrimônio, né? E uma coisa vai puxando a outra. Então eu acho que todos nós temos parcela nessa destruição, mas nós todos também devemos ter essa parcela na preservação e, no caso, meio que no conserto, né, digamos assim, porque tem muitas coisas que necessitam desse conserto e outros que necessitam da preservação para que não sejam posteriormente destruídos. Exatamente. A fala de Lucas me lembrou muito uma indagação, tipo, como manter essa memória viva. Quando a gente vai fazer uma restauração, uma revitalização em um prédio, geralmente a gente pega escritos, a gente procura jornais, nós procuramos livros, nós procuramos fotografias antigas. E, tipo, eu sempre vou puxar para o lado da fotografia. E, assim, como ele estava falando, existem vários tipos de patrimônios, os materiais e os imateriais. Geralmente, aqui em São Luís, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da preservação. E não só os fotógrafos daqui de São Luís, que eles, por exemplo, o Meirelles Júnior, tem também o Edgar Rocha, tipo, os grandes nomes de São Luís, eles estão muito preocupados com essa questão do patrimônio histórico mesmo, dos prédios arquitetônicos. Porém, a gente não tem muito essa questão do patrimônio imaterial. Isso eu não vou falar muito, eu vou falar mais com o Gabriel e com a Lara no direct para falar sobre isso, porque o meu TCC vai abordar isso. Por isso que a outra palestra eu queria muito que ficasse gravada, porque a questão das obras urbanas, quando a gente analisa a questão da estilogravura, né, que vocês estavam falando, é uma arte que se perde, é uma arte que... Eu tô falando, não tô? É uma arte que se perde com a deteriorização do tempo, etc., porque é uma arte efêmera. Mas como que a gente pode estar preservando esse patrimônio imaterial que tem uma vida útil menor ainda em relação se comparado com os casarões, etc. Tudo isso a gente pode estar utilizando tanto o desenho, que é uma forma de documentar a escrita, por exemplo, eu estava lendo os livros antigos que eu tenho, livros infantis mesmo, que falava sobre um passeio sobre... Ai, eu esqueci o nome do livro. Um passeio na Praia Grande, que é um local daqui de São Luís. Enfim, nele tem uma descrição muito linda e muito minuciosa sobre a nossa arquitetura, sobre a nossa história, etc. E é um escrito. Isso também é uma forma que vai nos ajudar a preservar a memória, mas nós, como arquitetos, estudantes de arquitetura, como que a gente pode fazer isso? E se o Instagram acabar, aonde que essas nossas fotos vão parar? Tipo, tem tudo isso. Será se existe, eu não sei se existe, mas acredito que sim, alguma instituição que, com essas fotos antigas e com essas fotos atuais, de Campina Grande, por exemplo, aqui em São Luís nós temos uma van. Geralmente nós encontramos as fotos antigas e as fotos recentes nós encontramos com os fotógrafos, tipo eu, Meirelles, mas os grandes nomes mesmo, os grandes nomes são o Meirelles, o Edgar Rocha e etc. Todos eles são muito preocupados com isso. Mas a questão da arte efêmera, como que a gente tem se preocupado com ela também? Tipo, eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso e o meu TCC é mais sobre a arte efêmera. Tainá levantou um questionamento muito importante, que quando ela fala sobre arte efêmera, ela retoma o patrimônio imaterial, né? Que eu conversei com um amigo meu, ele é pesquisador e é historiador aqui em Campina Grande, né? Só que ele mora em Itabaiana. E aí ele estava falando sobre isso,
Aí eu fiz assim, eu perguntei para ele, Paulo, como é que funciona a questão da preservação do patrimônio imaterial? O IFAEP, que é o órgão da Paraíba, eles tratam disso também? Aí ele falou assim, Gabriel, não. Quem trata mais do patrimônio imaterial é o IFAM, que é o órgão nacional. Então, assim, é uma coisa que talvez o IFAEP nem vá atrás, o órgão estadual, né, de preservar o imaterial, porque também é uma questão que a própria população não se interessa. Então, as próprias vivências, os fazeres, os modos de fazer de uma população também podem ser escritos nos livros de registro como patrimônio imaterial. Ela falou aí da xilogravura, né? Que é uma coisa que, assim, a gente vê, acha bonito um cordel, mas a gente não compra um cordel, a gente não lê um cordel, entendeu? Então, fazendo isso, a gente está deixando uma arte de lado. E deixando essa arte de lado e banalizando ela, aquilo ali vai ficando para trás e um dia vai se perder, entendeu? Então, cabe a gente estar atrás de tentar valorizar todos os tipos de arte possível para promover essa preservação, né? Gabriel, outra coisa também, se a gente analisar os grandes nomes que fizeram mural, vamos dizer assim, como, por exemplo, o Atos Bucão e tudo, foi muito bem documentado. E, tipo, eles tiveram esse olhar para a documentação, né, no período do modernismo, etc. Mas, assim, voltando agora mais para um período atual, como é que fica a arte contemporânea? Essa arte da xilogravura, por exemplo. Geralmente se perde. E nós, como estudantes de arquitetura, nós que vamos ter esse olhar para essa arte, ter o olhar para esse patrimônio também, que muitas das vezes não é visto até por nós mesmos, estudantes, como patrimônio. A gente acha que é só uma pintura na parede, ou então que é só uma grafite, ou então que é só, tipo, pinchação, às vezes, pinchação. Mas não, é uma arte carregada de memória, carregada de sentimentos, carregada de história, e etc. E que muitas vezes conta a história do nosso povo, conta a nossa história. Exatamente. É o que a Tainá falou. É interessante porque antigamente isso é uma coisa que eu fazia, tá? Quando eu ia nos museus, eu não sei se Carol já teve essa sensação, mas eu valorizava muito mais as pinturas do que as esculturas. Então, às vezes eu via uma escultura de barro, aí eu passava e ficava, uma panela de barro, por exemplo. Aí eu ficava, panela de barro, isso é arte, sabe? E aí eu ia direto para as pinturas. Não, vou ver as pinturas que é mais interessante. Então, assim, é como se fosse uma preservação seletiva que a gente cria, né? E quando a gente cria essa preservação seletiva, a gente deixa de lado história, deixa de lado memória, deixa de lado identidade, que deveriam também ser preservadas. Muito importante esse questionamento de Tainá. Muito importante mesmo. Então, gente, queria falar só sobre o que foi falado anteriormente. Acho que Gabriel que falou sobre a questão da universidade, né, que é a universidade que deveria trazer isso para a gente. A gente precisa enxergar a universidade, a faculdade, como um órgão que tem um papel social muito grande de trazer para a população informações, coisas que muita gente não tem acesso. Eu acho que a forma que a gente pode fazer para preservar e para passar para as pessoas que a gente tem mais proximidade, é isso, é visitar e incentivar as outras pessoas a irem também, fazer como o Gabriel faz, por exemplo, que passa e sai contando da história e falando. Eu acho que começa dentro de casa, né, com a nossa família, a gente passando para a família, para os amigos, incentivando, e é isso, eu acredito que a partir de agora, com esse momento que a gente teve, com tudo que vocês trouxeram para nós, pelo menos essas 35 pessoas que estão aqui nessa reunião, vão ter uma vontade, vão ter um incentivo a mais de ir lá visitar, e eu acredito que isso já faz uma diferença grande. Quando acabar essa quarentena, com certeza, eu quero muito que a gente tenha a oportunidade de se reunir, visitar e valorizar mesmo, que é o que realmente precisa, né? De visitar e levar outras pessoas também, né? Justamente. E isso que a Ana falou é muito, tipo, levando para o lado das exatas. Tipo, a tendência é que a gente tem uma PG, né? Que é uma progressão, acho que é geométrica, não sei. Mas, enfim, uma PG que, no caso, tipo, Gabriel e Carol falam para 30 pessoas. Essas 30, de cada 30, fala para mais 30. Aí, tipo, dessas outras,
elas vão falar para mais 30 e, tipo, vai crescendo de uma forma que a gente não tem noção. O próprio evento a gente não tinha noção da quantidade de pessoas que ia ter. Então a gente já fica feliz com a quantidade de pessoas que tem, e aí a gente espera muito, né, que aconteça essa progressão nesse sentido do compartilhamento do conhecimento que foi abordado aqui. E eu falo isso assim, tipo, me colocando como participante mesmo, sabe? Me isolando totalmente de Comorg, porque nas mesas redondas eu aprendi muito, e tanto, especialmente na de patrimônio histórico e nessa, que é mais específica de Campina. Uma coisa que eu faço, que pode até parecer um pouco estranho, mas, enfim, vou me abrir aqui. Por exemplo, existem lugares em Campina que eu criei um sentimento muito forte. Por exemplo, lugares que eu amo. É a biblioteca municipal, o Carol sabe. Eu sempre que passo pelo centro, eu vou na biblioteca. Eu não tenho nada para fazer na biblioteca, gente. Mas eu passo lá, só para assinar meu nome e para que quando, sei lá, alguma autoridade for atrás de ver se será que estão frequentando a biblioteca, pelo menos o nome eu deixei. Tá me A gente entendendo? faz muito isso no Museu do Telégrafo também. A gente entra lá, Exatamente. a gente já visitou, já sabe, decorado todas as obras que tem lá, o porquê que elas estão lá, como elas foram feitas, as telhas que o homem explica. Toda vez que a gente vai lá, ele explica com o maior carinho do mundo. As telhas, os escravos colocaram nas pernas, iam moldando as telhas, e a gente, sim, tipo, se interessando, como se fosse a primeira vez. A última vez que a gente foi lá, a última vez não, né? A gente já foi, acho que umas 3 vezes depois dessa. A gente foi fazer a oficina do DHCG lá. E a gente começou a desenhar o museu por dentro. Cada um pegou uma perspectiva e foi desenhar. Eles ofereceram lanche pra gente, deram cadeiras pra gente ficar lá sentado mais confortável. Foram falando sobre a história. Eles dão a maior atenção do mundo. E quando a gente foi lá, tem uma senhorinha que estava numa foto que o Gabriel mostrou no Instagram dele, que ela conta a história. E ela agradece a gente por ir, por ter alguém para estar lá para ela falar sobre o museu. Porque geralmente não tem ninguém. Se não for as escolas que levam enfim. Quando a gente foi uma vez, tinha um turista, a gente ficou assim, se olhando, olha, tem um turista aí, Gabriel. Tem um turista, Gabriel. Foi a maior felicidade do mundo, que ia ter gente lá para conhecer a história. Muita gente passa na frente e não sabe nem o que é. Pois é. Então, esse sentimento de pertencimento, quando a gente tem, é uma coisa que a gente faz por amor, sabe? Não é por obrigação, é porque a gente gosta mesmo, porque eu adoro o ambiente do museu. Uma coisa que eu faço também é a catedral. Ixi, gaguejei tudo agora. A catedral é um ambiente muito agradável, tanto dentro quanto fora, nos corredores. A gente tirando foto lá uma vez, né, Carol? Tu lembra daquele dia? Uhum. A senhorinha vai tirar foto da gente. Uhum. É um ambiente muito agradável. Então, às vezes, quando eu estou estressado, voltando da faculdade, sei lá, eu vou esperar ônibus, e aí eu atravesso a rua, entro na catedral, e às vezes eu me sento no último banco lá atrás. Eu não sou católico, mas, tipo, eu me sento no último banco lá, o banco, inclusive, é fofinho, e eu fico, sei lá, admirando, fico olhando, tiro foto, enfim, fico lá sentado, porque, assim, é uma coisa que é a nossa história, entendeu? Se a gente parar para pensar, uma edificação daquela que foi construída há mais de 200 anos, quantas pessoas não passaram por ali, quantas histórias de vida não se passaram naquele local, entendeu? Então, é muito interessante isso. E outra coisa, na Biblioteca Municipal de Campina Grande, para quem não conhece, para fazer o cadastro, você só precisa de sua identidade, CPF, né, que vem atrás da identidade, e uma fotozinha 3x4 e um comprovante de residência daqui de Campina Grande. Você vai lá, faz o seu cadastro, e são 5 dias que você pode ficar com o livro, e, minha gente, lá tem uma parede, eu já mostrei a Carol, essa parede é uma parede inteira, assim, só de livros de literatura estrangeira. Então, tem Diário de Anne Frank, tem várias coleções de Crepúsculo, Amanhecer, enfim, essas sagas tudinha. São muitos livros que a gente imagina que não vai ter, porque, assim, é uma coisa municipal, né? Mas tem muitos livros interessantes lá.
que inclusive eu tô com um aqui emprestado. Tem várias partes da biblioteca sobre história de Campinas, sobre história da Paraíba, história do Brasil. Tem acervos enormes, assim, de Machado de Assis. Livros acadêmicos também. Tem vários estudantes aqui de direito que vão lá para ajudar. Adriel mesmo, ele sempre vai lá e procura livros, conversa com a pessoa que fica lá responsável. E lá é confortável. Não é, cara? Lá não é confortável. Tem Muito. ar-condicionado, minha gente. O piso é de linóleo, aquela madeira escurinha. Linda, 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 lindo o piso. A parede, o teto. Eu tava pensando numa mudança de hábito, que quando eu vou me encontrar com alguém no centro, eu sempre esperava lá na C&A. Porque eu ficava lá sentado naquelas cadeirinhas que tem para trocar o sapato. Mas agora não, eu sempre marco de me encontrar ou na biblioteca ou no Museu do Telégrafo. E quando alguém pergunta, eu mando olhar a localização, uma fotinha da frente. E quando chega lá, a gente conhece antes e depois vai para o lugar que a gente tinha planejado. Mas é sempre assim agora. Exatamente. Então, assim, por a gente achar que é um lugar público, a gente pensa que o quê? Ah, não, é um lugar que vai estar depredado, não tem manutenção. Mas não, gente, a biblioteca tem ar-condicionado, tem Wi-Fi. Wi-Fi. Vocês têm um cabo Wi-Fi? Pronto. Lá tem Wi-Fi. Só não tem elevador. O elevador do lado tá quebrado, porque é muito antigo, né, Carol? Mas tem uma escada, que inclusive é uma escada helicoidal, né? É linda. Ela sobe assim, ó. Aí eu tenho foto, eu vou procurar aqui. Mas se eu achar agora, daqui a pouco eu mando. E outra, um lugar que eu adoro, é uma área da biblioteca que ela fica para Marcial Pinheiro. Então tem um janelão assim, enorme, que vai do piso ao teto. Acho que tem uns 2 metros da janela. E aí você abre, entra um vento tão gostoso. Dá para você ficar assim na varandinha e você ler sentado assim, bem lindo, e olhando para Marcial Pinheiro, os carros passando, os pedestres andando. É lindo, gente. É sério. Aquela sala que tem uma abertura assim, para outra sala. Muito conceitual. Acho Tem salas de estudo, que inclusive eu e Carol, a gente já usou no DHCG para fazer umas coisas de DHCG. Salas de estudo, assim, com as mesas grandes, redondas. Dá para ir um grupão estudar lá. Enfim, gente, é um lugar incrível, que só tá esperando vocês querer ir lá, depois da quarentena, é claro, né? Ninguém vai sair de casa. Ah, Gabriel, lembra desse aqui? Aí, peraí. Tá focando. Isso é o que, Carol? É, lá naquela... Ai, cadê? Era um hospital psiquiátrico. Sim, o Dr. Mar? Uhum. É linda essa casa também. Linda, linda. Então, a gente deu várias alternativas para vocês de desenvolver essa preservação, né, do patrimônio. Então, cabe a vocês aí começarem a divulgar, começar a coisar. E é muito engraçado porque é uma sensação que contagia. Qualquer pessoa que já foi comigo e com Carol lá, se apaixona pelos lugares, quer ir e leva outras pessoas. Posso falar? Deixa eu falar. Que eu vou falar Fala. agora. Que começou, né, Carol até já falou que Gabriel que levou, e os dois me arrastaram. Eles me arrastavam de verdade. Eles desciam do ônibus e eles me arrastavam para ir junto. E acabou que eu gostei. Um dos melhores rolês que eu já dei em Campina foi aquele rolê que a gente foi no Telégrafo a primeira vez, depois foi lá no Lucas. Foi várias aventuras, gente, entendeu? Tipo, aventuras. Você pegar o elevador escondido do porteiro lá, pra ir no último andar do Lucas e ficar com medo da altura. Uma senhora assim, que mora lá, ela olhando assim pra gente. E a gente... Sim. Foi um dos melhores rolês que a gente já deu, entendeu? E na biblioteca, já me arrastaram também na biblioteca, de entrar na biblioteca, de subir até o último andar e Gabriel pegar a escada de incêndio. Tem uma contagia de verdade. Eu tô procurando essa foto de Gabriel subindo na... E como e contagia de verdade, porque depois disso aí, tá vendo? Eu já mostrei a Tainá, quando ela veio aqui em Campina. Eu mostrei a Tainá, o centro histórico, né? Acabei me mostrando a Tainá. E eu também encontrar o povo aqui de casa. Gente, olha, aqui é isso, aqui é aquilo, olha o telégrafo maravilhoso, olha a catedral. E realmente, contagia de verdade. E o DHCG é muito bom, assim, os primeiros, né, que começou e eu ia, só ia eu. Mas depois, quando aumentou, como a participação de vocês é extremamente importante, tipo, dá um gás muito grande. O último rolê que a gente deu antes da quarentena foi do DHCG, e foi assim, uma manhã muito massa, porque juntou muita coisa massa, de desenhar aquarela, visitar Passo de Novo, que nenhum dos três tinha visitado, né? Sim, a gente nunca tinha ido.
E a gente conheceu o Aço de Novo. A gente mora aqui desde que nasceu, 20 anos, e nunca ir no Aço de Novo por preconceito. Assim, eu lembro que antes era tipo uma extensão do Parque do Povo. Tinha um parque lá no Aço de Novo, que tinha aquelas barraquinhas de atirar, de pegar essas coisas. Aí eu lembro que eu fui uma vez. Essa foi a única vez. E depois que parou de ter esses eventos lá, também nunca mais fui. Pronto, aí Exatamente. você, depois de conhecer a gente, por quem tiver a oportunidade realmente de ir, que é muito massa, muito legal, eu sou apaixonada. E são essas duas pessoas aí que fazem. Gabriel Crespo. Oh, meu Deus, tô Ai, que chorando. saudade. Fala, Tainá. Gente, sério, toda a apresentação de vocês foi Lara me apresentando Campina Grande. Sério, não, e a gente fazendo passeio pelo Google Earth. Gente, sério, vocês não têm noção de quanto é importante vocês não desistirem, mesmo quando tiver uma só pessoa na oficina de vocês. E mesmo quando tiver só vocês na oficina de vocês. Tudo começa assim, e vocês fizeram diferença na vida dessa uma pessoa. Não só da vida dessa uma pessoa, vocês levaram o patrimônio para... Rapidinho, gente. Vou chorar. Vou chorar. Lembra quando foi que a gente pensou? Eu estava tentando lembrar quando foi que a gente realmente começou o DHCG. Teve um trabalho de Paulo, que era para a gente tirar foto das coisas daqui de Campina. A gente foi lá naquele prédio do lado da catedral e tirou foto assim, do alto da cidade. E depois a gente foi lá no Museu do Telégrafo. Aí a gente chegou lá e disse, a gente vai ter que ficar vindo e trazendo as pessoas aqui. Foi assim. Gente, Tainá, voltou. Eu não lembro o que eu tava falando, porque pediram pra pegar alguma coisa aqui. Uma pessoa, eu acho. Que fez a diferença na vida dessa uma pessoa. Ah, sim. Sim, é isso. E, tipo, vocês não têm noção da dimensão que é o projeto de vocês. Eu acho que vocês não têm essa... Não sei. Mas, gente, o projeto de vocês é muito rico, sério. É um projeto que vai perpassar gerações e depois, talvez, o desenho de vocês é o desenho que vai estar no museu que vocês frequentam hoje. Uau! Ai, velho. Mas eu sempre digo, pra todo mundo aqui que tá do Mandacaru, que eu tô vendo aqui por fora, e pelo DHCG, eu sempre digo, meu Deus do céu, vocês são incríveis. Claro, é a nossa maior incentivadora, é real. É porque eu sou Pois aqui, olha, entendeu? Eu nunca tô dentro dessas coisas aí, eu sempre vejo de fora e sempre tô ajudando. Você tá assim, você faz parte do DHTG, não vem? exatamente. Ela, Eu sou Lohane, adorada. Natália, Lucas, quem mais? Que tava no último? Marcela, que trabalhou com a gente. Todo mundo. Olha, eu vou dar logo um aviso. Um aviso logo para Lara e Ana Lívia, que estão dizendo que estão falando de fora. Pois já que vocês já estão falando de fora, vocês vão estar dentro a partir de agora, entendeu? Não tem sim, não. Vocês estão dentro a partir de agora. O convite ia ser feito depois, mas já que vocês estão falando agora, vai ser feito agora, para não ter como negar na frente de todas as pessoas. Então é isto. O Mandacaru está pedindo Lara e Ana Lívia em casamento. Vocês aceitam sim ou não? Tem que falar com os meus pais. Brincadeira, aceito. Pois é. Oxe, é que falta, ele mandou mensagem para os seus pais. Eu dou apoio moral. Ana disse que vai olhar a agenda dela. Ana, a gente desculpa, porque a Ana é muito ocupada também. Carol, pode parar o Lara, pode parar de apresentar, se quiser. Pode mesmo, porque eu tô horrível. Encabeçando. Gente, então é isso, ó. Então você já foi convidada, hein? Já foi convidada. Venham Já pra tá CG e a gente vai fazer uma tour nem por CG só, pela Paraíba, porque tem cada cidade maravilhosa nesse estado que eu fico chocada. Sim, As cidades aqui exatamente. são maravilhosas. E diferente do que muita gente acha, o clima daqui é muito bom, viu? Campina Grande, areia, Bananeiras. Olha, eu tô de casaco, gente. O povo que mora. Eu tô de meia. Aí eu me também sinto tô de meia. eu me sinto na obrigação de mostrar minha meia. Pera. Gabriel e suas meias. Gabriel, porque você não tá com a meia que a gente deu pra você? Depois eu posso fazer uma oficina de meias, tá? Eu mostro todas as meias que eu tenho. São várias estampas.
Uau! Entendeu? Friozinho bom, diferente do que muita gente aí acha, mas Que acha que é só o chão torrado. aqui faz um friozinho bem gostoso. E tem muita cidade muito massa aqui pela Paraíba. Exatamente. Por né, galera? Quando acabar essa quarentena. Gente, eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso propósito, né, de instigar vocês a conhecerem sobre a cidade de vocês e a nossa cidade. E então é isso, apoiem os projetos das cidades de vocês que estão com essa missão, né, de trazer a valorização do patrimônio, sei lá, blogs, tudo que tem a ver com patrimônio. É muito interessante que vocês estejam por dentro da cidade de vocês, porque a gente está aqui em Campinas, a gente não consegue estudar sobre o mundo todo, né? Então, cada um tem a sua história e a gente vai compartilhando junto, e pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo com vocês também. É isso, não tô vendo não. A gente lá na biblioteca. Tá tudo branco, não dá pra ver não. Essa foi a última vez que a gente foi na biblioteca. Deixa, não foi? Carol, deixa parado um tempinho que ela vai coisando. Aí dá pra ver melhor. Dá pra ver? Tô Dá vendo. pra ver agora, não dá, Gabriel? Dá. Gente, eu vou parar de gravar, porque eu acho que até agora a gente já falou tudo que a gente tinha para falar.